Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Um programa realizado pela TV Justiça em parceria com a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Eu sou o professor Leandro Pereira, professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil da Rede LFG, do curso Ius Podium e da Fundação Getúlio Vargas. O nosso programa Prova Final ele é dividido em 3 grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco Tema do Dia, no qual hoje analisaremos os aspectos atuais e polêmicos dos recursos trabalhistas. Você que está se preparando para provas de exame de ordem, saiba que este tema é o tema campeão de audiência, é o tema mais contemplado pelas bancas examinadoras. Portanto, preste muita atenção, principalmente nesses aspectos atuais e polêmicos, porque eles vêm sendo objeto de questionamento nas últimas provas. Já o bloco 2 é o bloco Pergunte ao Professor, no qual responderei 5 dúvidas de candidatos de todo o Brasil. Mande e-mail para nós, e-mail provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E por fim, o terceiro e último bloco é o bloco X da questão, no qual analisaremos como o tema do dia vem caindo em questões alternativas, questões que já foram objeto de questionamento. É isso, pessoal. Segura um pouquinho em que analisaremos os aspectos atuais e polêmicos dos recursos trabalhistas, como, por exemplo, o assunto mais importante de 2010, que foi a questão do depósito recursal em agravo de instrumento. Até daqui a pouco. Iniciaremos agora o nosso bloco 1, o bloco Tema do Dia, no qual analisaremos os aspectos atuais e polêmicos dos recursos trabalhistas. Como eu disse na apresentação do nosso programa, esse é o tema campeão de audiência nas provas do exame de ordem. Nos últimos exames, estatisticamente, foi o tema mais contemplado. Então, você que está se preparando, preste muita atenção que a gente vai trabalhar principalmente a atualidade e a polêmica dos recursos trabalhistas. E eu começo a abordagem trabalhando os 2 temas mais importantes de 2010 que ainda vem repercutindo em 2011. O primeiro tema é o tema depósito recursal em agravo de instrumento, com o advento de uma nova lei que gerou alterações na consolidação das leis do trabalho. E o segundo tema é o tema ius postulandi e o seu exercício em grau recursal. Esses realmente foram 2 grandes temas envolvendo os recursos trabalhistas. Vamos à abordagem separada de cada um. O primeiro tema é o tema depósito recursal em agravo de instrumento. Ele foi fruto do advento da Lei 12.275, de 29 de junho de 2010. Essa lei trouxe uma nova redação ao inciso 1 do parágrafo 5º do artigo 897 da CLT e incluiu o parágrafo 7º ao artigo 899 da CLT, trazendo a figura, como eu disse, do depósito recursal em agravo de instrumento. E qual é esta sistemática? Esse depósito, ele corresponde a 50% do valor do depósito do recurso a ser destrancado. Portanto, atualmente, na interposição de um agravo de instrumento, o recorrente vai ter que realizar o depósito de 50% em relação ao valor do depósito ao recurso a ser destrancado. Lembrando, qual é a função do agravo de instrumento? O agravo de instrumento é o recurso cabível contra despacho denegatório de seguimento de recurso no juízo ACO. Em regra, os recursos passam por um duplo juízo de admissibilidade, o juízo ACO e o juízo ad quem, no qual serão analisados os pressupostos recursais, tanto objetivos quanto subjetivos. E nessa toada, se o juízo ACO denegar seguimento ao recurso, o que a gente chama de trancar recurso, qual é a chave para destrancar o agravo de instrumento?
Antes dessa reforma, não havia necessidade de depósito recursal. Com a reforma, há atualmente esta necessidade. Mas o porquê desta reforma? A reforma ela justifica-se para evitar um pouco a interposição protelatória de agravos de instrumento. Foi feita uma grande pesquisa nos tribunais trabalhistas e acabou chegando à conclusão que a maioria dos agravos de instrumento foram interpostos apenas com o intuito de procrastinar o processo, de dificultar o andamento processual. E hoje se fala muito na questão da efetividade do processo, da celeridade processual, da sua razoável duração e o acesso à ordem jurídica justa. Assim, para tentar evitar um pouco a interposição de agravos de instrumento, sendo que é um recurso trabalhista de menor importância, se você parar para pensar, é um recurso que serve apenas para destrancar recurso. E não faz sentido a maioria dos recursos serem agravo de instrumento. Portanto, atualmente, há necessidade desse depósito no agravo de instrumento. O que faz com que, normalmente, a empresa que interpõe a maioria dos agravos de instrumento pense mais de uma vez, porque ela vai ter que conseguir mais 50% do valor daquele recurso que foi destrancado. E a CLT foi alterada nesse sentido. Mas duas dúvidas surgiram nesta questão e as dúvidas foram solucionadas pelo próprio TST com a modificação da Instrução Normativa 3 de 93. E quais foram essas indagações? A primeira indagação foi a seguinte: qual a natureza jurídica deste depósito recursal? Será que é um verdadeiro depósito ou tem a natureza de taxa recursal? A doutrina acabou dividindo realmente um grande dissenso e a própria Instrução Normativa 3 definiu esse imbróglio. Realmente, a natureza jurídica dessa atualização é de um depósito recursal, porque objetiva a garantia do juízo. Só lembrando, a doutrina diz que o depósito recursal tem natureza jurídica híbrida, mista ou sui generis, porque é um pressuposto recursal, o objetivo extrínseco, e tem por função a garantia do juízo para a futura execução por quantia a ser promovida pelo empregado. Então foi uma garantia criada em favor do empregado, o que nós chamamos de princípio da proteção temperada no processo do trabalho. E a segunda indagação? A segunda indagação é, partindo da premissa que a natureza jurídica do depósito recursal ela foi resolvida, se o juízo já estiver garantido, haverá necessidade do depósito recursal pelo fato de se evitar a interposição protelatória do agravo de instrumento, ou não haverá a necessidade de depósito recursal, porque o objetivo do depósito é justamente a garantia do juízo, e pelo fato de ele já estar garantido, não haverá necessidade desse depósito. E também o TST acabou pacificando o entendimento nessa mencionada instrução normativa que eu falei para vocês. Dessa forma, se o juízo já estiver garantido, não haverá necessidade do depósito recursal. Então, repetindo, para não ficar nenhuma dúvida, pensando em você que está se preparando arduamente para as provas de exame de ordem. A novidade, depósito recursal em agravo de instrumento, correspondente a 50% do valor do depósito do recurso a ser destrancado. Natureza jurídica do depósito recursal, realmente um depósito recursal, objetivando a garantia do juízo para a futura execução por quantia a ser promovida pelo empregado exequente. E por fim, se o juízo já estiver garantido, não haverá a necessidade do depósito recursal.